Amados, a paz do Senhor Jesus, aqui com vos fala é o pastor Valdir Valboni. Estamos aqui para a nossa aula, nossa pré-aula da escola dominical, na lição de número 11, que será ministrada domingo, 14 de junho de 2020, que nessa feita, segundo domingo do mês de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Eu quero de antemão aqui parabenizar a todos os pastores, a todos os amigos, colegas de ministério, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. A lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O nosso textuário nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, aqui uma chamada para nós aqui. Que andeis como é digno. Digno vem da palavra dignidade. Quer fazer jus ao cargo. Ou seja, você fazer jus ao ministério que você foi chamado, fazer jus à igreja que você serve, fazer jus ao nome que você carrega. Então, que você venha fazer jus, ou seja, venha ser digno da vocação em que foste chamado. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: a unidade na igreja depende que os crentes evidencie no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, evidenciar é você demonstrar a cada dia, no seu trabalho, na sua rua, no condomínio onde você mora, na sua igreja. Você tem que evidenciar no seu cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E a longanimidade aqui eu quero dizer que é exercitar em amor. É você exercitar a longanimidade em amor. A nossa leitura bíblica em graça encontra-se registrada em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança na vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia que o vimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Deus, o Pai, que nos fez idôneo para participar da herança do Santo na luz. Amado, nas lições anteriores, nós já falamos que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu o Efésios, ele estava preso em Roma. Ali, ele dedicou o tempo em que ele estava na prisão para escrever às igrejas por onde ele já havia passado.
E Éfeso foi uma delas. E em Éfeso, o apóstolo Paulo ali, ele adota os crentes de Éfeso como se fosse uma criança, como se fosse um bebê. E ali ele começou então a criar aquela igreja, a criar aquela criança, a orientar como proceder em oração, como proceder em fé, como proceder dando bom testemunho e como proceder fazendo e acima de tudo a vontade de Deus. E nas 10 lições anteriores, o apóstolo Paulo estava tratando dos vínculos espirituais da igreja, como a igreja tinha que apresentar perante Deus, como a igreja tinha que vivenciar a essência do Evangelho, como a igreja tinha que interceder uns pelos outros. Mas agora na lição de número 11, Paulo ele vem falando da unidade da igreja. E essa unidade é a comunidade evangélica. Ele não está falando somente da unidade espiritual, agora ele está falando da comunidade evangélica. Ele está pedindo e orientando que nós tenhamos humildade, mansidão e longanimidade. O ponto central da nossa lição, ele diz assim: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade de cada crente. Isto quer dizer que não é só o pastor que tem que ser manso, não é só o pastor que tem que ser humilde, não é só o pastor que tem que ser longânimo. Isso é uma característica que toda pessoa que aceitar a Jesus como seu Salvador tem que trazer na sua vida. Cada pessoa que confessou ao Senhor ou faz parte de uma igreja, ele tem que trazer essas marcas na sua vida. E o comentarista da nossa lição, ele já na nossa introdução, ele já vem dizendo sobre que nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, ou seja, essas virtudes elas são básicas, elas têm que estar patentes e visíveis na vida de todo cristão, na vida de todo obreiro ou na vida de todo pastor. E quais são essas virtudes? E quais são essas virtudes ou ferramentas que nós precisamos ter patente na nossa vida? Primeiro, humildade. Segundo, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Que nós venhamos, irmãos, a amar de verdade, a amar de fato, não amar somente de palavra. Que nós venhamos a transmitir Cristo para as pessoas, para que quando alguém venha a nos ver ou encontrar com nós na rua, que eu não preciso estar com a minha Bíblia na mão para dizer para alguém: eu sou crente, eu sou um pastor, eu não preciso estar de terno e gravata para que eu venha dizer: olha, eu sirvo a Deus, para que eu venha dizer: eu sou da igreja tal, eu particularmente sou da igreja Assembleia. Vocês, alguém pode ser da Quadrangular, Batista, Deus é Amor, Universal, Presbiteriana. E não difere o nome de igreja. Quando eu refiro a igreja aqui, eu estou falando da igreja eleita. Eu não estou falando de placa de igreja, porque eu não prego placa de igreja. Eu prego Cristo e este ressuscitado. Eu prego a Cristo e este que deu a vida por nós. Eu prego a Cristo, a este que nos resgatou, que me resgatou e que te resgatou. Então, quando eu refiro igreja, eu não estou referindo a uma placa, uma denominação de igreja. Eu estou me referindo à noiva eleita, comprada pelo sangue do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, o comentarista, ele prossegue nos comentários do apóstolo Paulo para ver, o primeiro ponto da lição, para haver
unidade é preciso humildade. O apelo do apóstolo era para que os crentes andassem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária, ou seja, o meu viver diário, todos os dias da minha vida, o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar, o meu trabalhar, o meu andar na rua, o meu ir no supermercado, tem que corresponder com a chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A saber, quando a Bíblia se refere ao corpo de Cristo, ela está se referindo à igreja. Então nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que todo corpo bem ajustado, ele tem um perfeito funcionamento. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Eu não posso querer, sendo mão, querer ser pé. Nem querer, como pé, querer ser ouvido. E nem sendo ouvido, querer ser nariz. E sendo nariz, eu não querer ser a boca. Eu tenho que fazer parte dessa comunidade, ou desse corpo, para que ele tenha um pleno desenvolvimento na obra de Deus. E o apóstolo continua. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. Nisso, irmãos, o apóstolo aqui também está dizendo que para mim, para você, demonstrar essa unidade que nós temos com Cristo não é com palavras. É de acordo com o nível de intimidade que eu tenho com Deus, a unidade que eu tenho com Deus e a unidade que eu tenho com os irmãos. Não adianta chegar para você, não adianta alguém chegar e dizer que eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, mas eu não amo meu irmão. Meio difícil, meio complicado. Porque a essência do Evangelho, irmãos, a essência, a maior marca do Evangelho é o amor. Jesus diz isso em sua palavra. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E não há como eu demonstrar este amor, a não ser pelas minhas práticas diárias. Não adianta eu chegar e falar que amo. Irmão, o amor não é para ser dito. O amor de Cristo é para ser vivido. Esse amor deve fazer parte do nosso cotidiano. E o comentarista continua aqui, que isto vai mostrar o nível de relacionamento, ou seja, o nível de unidade que eu, ou que você, ou que nós temos com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo também diz, e apresentando as 3 virtudes, que nós já falamos sobre elas aqui, mas vamos falar detalhado agora. Primeira virtude, que são essenciais, a humildade. Segunda, mansidão. E terceira, longanimidade. Agora, nós temos que entender, amados, que a palavra humildade não é aquela pessoa que finge de humilde para se fazer de coitado. Existe isso. Não é a pessoa também bater no peito e dizer, olha, eu sou humilde. Eu sou tão humilde. Eu não sei como fulano teve coragem de fazer isso. Eu não sei como a cicrana teve coragem de falar isso da minha pessoa. Eu sou uma pessoa tão humilde, irmãos, eu não tenho que ver a minha humildade. A minha humildade, ela tem que ser vista pelas demais pessoas. A humildade de Cristo, ela foi vista através dos seus procedimentos. Ele disse em Mateus 11, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
Ah, mas ele está falando que eu não posso falar, mas Jesus falou. Mas ele demonstrava a humildade. Ele demonstrava a humildade, ela estava patente, ele se compadecia das demais pessoas. E nós também temos que entender que no contexto ali que Paulo estava escrevendo essa carta aos Efésios, os gentios em si, esclarecendo aqui que havia dois povos. Havia-se judeus e gentios. Ou seja, quem não fosse judeu ou não tivesse se tornado um prosélito, ele literalmente era um gentio. Era uma pessoa que não conhecia Deus. Esse fato é tão sério que se Jesus tivesse sido aceito pelos judeus, a nossa salvação hoje estava condicionada a sermos abençoados pelo povo judeu. Mas João escreveu dizendo que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhe o direito de serem filho de Deus. E nós glorificamos porque eles não creram no nome do unigênito de Deus, mas nós cremos. Então hoje nós temos esse privilégio, hoje nós temos essa bênção na nossa vida, essa porta que nos foi aberta. Agora voltando ao assunto, que nós éramos gentios, nós não tínhamos direito à salvação. Voltando ao assunto, que para os gentios, a palavra humildade era um sinal de fraqueza. Era uma pessoa que não amava a si próprio. Então o comentarista ainda diz mais aqui ainda, que para o gentio, para os pagãos, a humildade não era uma virtude, mas para o cristão hoje, irmãos, que segue o passo de Cristo, a humildade é uma das principais virtudes que deve estar sempre norteando a nossa vida. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa. Os gentios, ou o povo de Éfeso, eles não aceitavam uma pessoa humilde. E Paulo ali estava orientando que sejamos humildes. Para eles, era uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha a situação aqui, Paulo. Hoje nós admiramos uma pessoa humilde. Pela misericórdia de Deus, nós amamos e admiramos uma pessoa humilde. Mas naquela época não. Ali o apóstolo Paulo teve que moldar, como eu falei no começo. Ele teve que pegar a igreja como uma mãe, como um pai. Pega uma criança recém-nascido. Quando você pega uma criança recém-nascido, você não pode colocar um alimento sólido na boca dela. Você não pode colocar uma feijoada na boca daquela criança, porque se ela comer, ela vai morrer. O apóstolo Paulo, então, ele começou a cuidar da igreja como um leite genuíno. Ele veio tratando da igreja como se fosse uma criança. Só que a criança ela vai se desenvolvendo. No momento que você começa a cuidar de uma criança, passa alguns meses, aquela criança já está engateando sozinha. E daí a pouco, aquela criança está ficando em pé. E passa mais uns meses, aquela criança está andando e correndo pela casa fora. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Que nós venhamos a crescer na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo ainda prossegue mais. Que e sim de uma unção, de uma ação que reconhece a importância do valor do outro. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que a humildade, ela é uma ação que reconhece, ou seja, eu tenho que reconhecer, né, as virtudes dos nossos irmãos. E tem a verdadeira humildade, segundo ponto da nossa lição. O que é verdadeira humildade? Olha, o apóstolo também e o comentarista colocou para nós aqui. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo, sem que o Espírito Santo o transforma. Em Gálatas 5, versículo 16. Olha, essa humildade, eu como homem,
É só através do fruto do Espírito que eu venho a desenvolver essa humildade. Porque nós como homens, eu como homem, eu tenho a natureza pecaminosa. Eu como homem, eu tenho desejo, eu quero ter razão. Algo acontece na minha vida, eu falo, não, está errado. Eu preciso ter razão, estou certo. Mas nem sempre é assim. O humilde, ele vai entender que ele pode ter ouvido mal. Ou a pessoa não quis dizer aquilo que ele acha que ouviu. Ele vai procurar um esclarecimento pacífico. Segundo ponto da nossa lição. Para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão também, amada, é um fruto do Espírito. A palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Nós temos sido pacientes? Sejamos sinceros. Nos dias que vivemos hoje, estamos sendo mansos? Estamos tendo mansidão? Estamos tendo ternura? Estamos tendo gentileza? Estamos tendo cortesia e paciência? Isso é algo que nós precisamos desenvolver a cada dia. Isso é algo que tem que estar patente na minha vida hoje, tem que estar patente na minha vida amanhã, tem que estar patente na minha vida ao levantar, tem que estar patente na minha vida durante o dia, tem que estar patente na minha vida durante a noite. Isso eu tenho que vivenciar 24 horas por dia. A verdadeira mansidão, essa virtude, ressentimento. Essa virtude não guarda ressentimentos. Por quê? Essa virtude não significa fraqueza, como já foi dito aqui, ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Nós temos que trabalhar isso. Domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito e também tem que estar patente na vida de todo cristão. E prossegue ainda mais o comentarista. É a presença do Espírito Santo proporcionando, ou seja, é o Espírito Santo que proporciona isso na minha vida, trazendo uma suavidade e um domínio próprio, que se eu tentar de mim mesmo, eu não vou conseguir. Se você tentar de você mesmo, você não vai conseguir. Mas nisso nós vamos trabalhando e dando liberdade ao Espírito Santo de ser gerado em nós. Ou seja, esse fruto vai sendo gerado dentro de mim, dentro de você, que na hora que eu menos perceber, eu já estou exercendo a mansidão, eu já estarei exercendo o domínio próprio. Ainda também, o apóstolo Pedro ainda reforça, ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrarmos os conflitos, ou seja, nós temos que ser pacificadores. A Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores. O que é uma pessoa pacificadora? Eu costumo dizer que um apagador de incêndio é um bombeiro. Como assim um bombeiro, um apagador de incêndio? É quando parece uma contenda. Alguém está pronto para ir lá e apagar o foco. E não ser um disseminador de contenda. Tem pessoas que são disseminadores. Alguém fala alguma coisa, em vez de ele chegar e tentar apaziguar aquilo, ele já chega e fala, olha, fulano falou isso. Se fosse comigo, eu não aceitaria. E nós temos que ter essa capacidade. É de suportar, é de ouvir. Alguém falou alguma coisa áspera, se retenha, calma, respira. Talvez você pode ter entendido errado. Ou não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Na hora que acabar aquele calor daquela conversa, daquele assunto, procura a pessoa pacificamente. Olha, o que você quis dizer com isso? Você me falou assim, assim, assado, eu não entendi, eu não consegui compreender. E nisso você está mostrando uma pessoa que exerce a virtude do domínio próprio. O terceiro ponto da nossa lição.
Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, irmão, exercício do perdão. Como é que nós estamos? Temos perdoado? Como exercitar o perdão? Perdoar é fácil? Eu, como homem, tenho condições de perdoar? Eu já ouvi alguém dizer para mim, eu não posso perdoar o fulano, que se Deus quiser perdoar, Deus perdoa. Eu não tenho condições de perdoar. Eu digo para você, eu como homem também não tenho condições de perdoar ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, que habita na nossa vida, é que nos dá condições de perdoar. Eu vivi, irmãos, há uns anos atrás, numa experiência que eu sempre uso ela, que aconteceu aqui perto, na igreja do Parque São João, aproximadamente uns 30 anos atrás, se for mais pouca coisa. Havia uma irmã na congregação, a irmã dos 5 de oração, irmã de oração, serva do Senhor, e um dos filhos dessa irmã, ele envolveu com drogas, e não sei o motivo, não procurei saber na época e não me interessa em saber hoje. O filho dessa irmã ele foi vitimizado, foi assassinado. Essa irmã sofreu muito, chorou. E nós ali consolamos ela, fizemos o velório do rapaz na igreja, o pastor na época fez o velório na igreja. E passou-se aproximadamente 1 ano e meio. O dito assassino do irmão dela, do filho dela, fugiu. 1 ano e meio, estávamos na igreja, no culto de quinta-feira, né? Eu era jovem ainda, cantava no conjunto Louvores Celeste, conjunto ainda do Parque São João, grande conjunto, e eu vi quando este rapaz adentrou a igreja, ele estava trazendo uma Bíblia na mão. Essa foi a maior lição de perdão que eu aprendi em toda a minha vida. Longanimidade, exercício do perdão. Aquela irmã, hoje ela já dorme no Senhor, mas tem filhos dela que ainda congregam no Parque São João, tem filhos dela que são, o filho mais novo dela é pastor, conheço ele. Ele chegou, sentou, e eu, muito afoito, né? Falei, Jesus, na hora que o pastor apresentar esse irmão, a irmã X vai pegar ele e vai espancar, vai agredir ele dentro da igreja. Eu gentilmente fui e sentei ao lado do rapaz, né? Que não era líder de jovem, eu, Amarildo, Silvério e Marquinhos, éramos líderes de jovem naquela época. Na verdade, o Amarildo era o primeiro dirigente, o Marquinhos o segundo dirigente, e eu era líder de comissões e visita. E o pastor pegou a carta, não conhecia o rapaz, não conhecia bem a história, fez a leitura da carta, disse o nome do rapaz, e na carta estava escrito, ele tinha ido para outro estado, a Igreja Assembleia de Deus de tal local apresenta o irmão fulano de tal, né, membro dessa igreja, nós o recomendamos para que o receba no Senhor, como usa fazer o santo. É a carta que nós até hoje portamos, a carta da Assembleia de Deus. E na hora que essa irmã ouviu o nome desse rapaz, ela olhou para trás, viu este rapaz, levantou do seu banco e começou a caminhar em direção dele. E o meu coração, ele parecia que ia sair pela boca, começou a disparar. Comecei a ter uma taquicardia, porque eu falei, Jesus, essa irmã vai escandalizar o evangelho, e não pode. E cada passo que ela dava, na minha cabeça ia 1000. Se eu seguro a irmã para ela não bater no rapaz, e o rapaz foge, a irmã vai ficar com raiva de mim.
Se eu seguro o rapaz, a irmã agride ele, eu vou estar encrencado de qualquer jeito. Eu falei, Jesus, entra na calça. E aquela mulher, a irmã vindo aproximando. Quando ela chegou no banco, ela estendeu a mão para o rapaz e diz, a paz do Senhor, meu filho. Eu desmoronei no banco. Eu falei, Jesus, o que é isso? É a essência do perdão. E quando ela disse isso para esse irmão, eu particularmente voltei a respirar normalmente e ela falou com ele assim, olha, isso foi na quinta-feira, domingo você vai almoçar lá em casa. E falou comigo, olha, e você vai com ele. Eu falei, amém, mano, eu vou com a senhora, eu vou lá. Aí domingo participamos da escola dominical, fizemos um ensaio que após a escola dominical fazia o ensaio da mocidade. E eu falei com ele, agora vamos na casa da irmã. Vamos almoçar. Já tinha combinado com ela o horário, né? E quando deu esse horário, ela já tinha ido para lá, preparado um almoço e reunido a família, estavam todos sentados na mesa. Era uma santa mulher de Deus, mulher sábia, e ela disse isso para sua família. Tá vindo 2 pessoas para almoçar aqui. Uma, vocês vão receber bem. A outra, vocês não vão receber muito bem. Quando eu bati no portão, ela falou, eu vou receber. Ela foi no portão, abriu a porta e nós viemos para dentro. Quando eu cheguei na sala, estava todo sentado. E tinha 2 cadeiras sobrando na mesa, que era para mim e para esse rapaz. Cumprimentei o pessoal, entrei. Na hora que o rapaz entrou na porta da sala, todos os filhos dela e o marido levantou na mesma hora. Ela falou, calma, senta todo mundo. E ali ela explicou para eles. Ela disse, eu sei que esse jovem matou o seu filho, apontou para o marido, matou o seu irmão e falou com os filhos. Mas ele foi, mas Jesus o encontrou e Jesus trouxe ele de volta. E eu trouxe ele para almoçar aqui, porque eu não quero que nenhum de vocês faça nada contra esse jovem. E ali, irmãos, houve uma reconciliação, houve o perdão, o rapaz pediu perdão, o rapaz chorou, certo? E ela falou com ele, vai em paz, meu filho, que o Senhor te abençoe. Isso, irmãos, é exercitar o perdão. E como é que essa irmã conseguiu fazer isso? Foi só através do Espírito Santo de Deus. E nisso nós podemos ver que o comentarista diz, em termos gerais, esta virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tantos que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Exercitar o perdão é ser paciente. Perdoar, irmãos, não é também você dizer para alguém que esqueceu. Não. Porque você não tem amnésia. Eu não tenho amnésia. E Deus também não tem amnésia. A essência do perdão é você lembrar do fato acontecido. Lembrar do ato acontecido sem sentir dor. Essa é a essência do perdão. Quando você perdoa, o maior beneficiado do perdão não é a pessoa que te feriu, é você. Mas como é que eu faço isso, pastor? Você faz isso através do desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida. Suportar uns aos outros. O segundo ponto, o terceiro tópico, significa dar suporte. É dar suporte. O que é dar suporte? É suportar o que alguém faz por mim? É suportar o que alguém fez na minha vida? Ou alguém que está me perseguindo? Alguém que está levantando contra mim? Não. Dar suporte é como você ajudar a carregar. É você fazer a obra de Deus por amor e não preocupar se o seu nome vai aparecer. Mas se o nome de uma outra pessoa está aparecendo, é você dar suporte para que o nome dele seja aparecido. E isso é glorificado para o nome do Senhor. Você pode não ter o seu nome na placa da igreja. Você pode não ter o seu nome
nos anais da história da igreja. E muitos servos do Senhor que não tiveram o nome relacionado na história da igreja retórica. Mas o importante, irmãos, não é o teu nome de um pastor presidente, de um pastor auxiliar, de dirigente de tal congregação, de líder de tal conjunto, líder do círculo de oração, de porteiro da igreja, de professor de escola dominical. O importante é ter o nome escrito no céu. O importante é ter o nome escrito no livro da vida. Amém? O perdão como permissa do amor. Permissa do amor. Quando esse estilo de vida é adotado, o nosso comentarista disse aqui, que quando esse estilo de vida é adotado pelo crente, acaba-se a disputa na igreja. Amados, nós somos apenas zeladores da obra de Deus. Nós somos apenas lavradores da lavoura de Deus. Nós somos apenas construtores do edifício santo, que é a igreja do Senhor. Eu não sou dono da igreja. Você não é dono da igreja. Eu faço a obra de Deus e espero que você também faça, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu não quero que você faça a obra de Deus para receber mérito, para receber tapinha nas costas, para receber promoção ministerial. Que a igreja não é uma empresa. Você faz a obra de Deus por amor, por dedicação à obra do Senhor. Amém? E que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. E domingo que vem, ou seja, a lição número 12, é a conduta do crente em relação à família. E eu espero você para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com você hoje e sempre, e tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus.